Olá a todos, voltando aqui novamente com mais um vídeo para o canal, e hoje eu gostaria de indicar para vocês 5 biografias ou autobiografias de alguns personagens, né, ligados à música e que independentemente de você gostar ou não deles, musicalmente falando, eu acredito que a história, né, desses livros vale muito a pena. São livros muito bem escritos, divertidos, informativos. Enfim, eu vou deixar essas dicas para vocês, caso vocês não tenham lido ainda. E se vocês já leram, obviamente, fica aí, né, para uma releitura, né, caso faça algum tempo, ainda tenho já esquecido do conteúdo por completo. São livros que sempre vai valer a pena ler ou mesmo reler. O primeiro que eu vou indicar é esse aqui, ó. A história de Steve Howe. Steve Howe para quem não sabe, é o líder da banda Mortification. É uma banda de metal extremo, mas que fala, né, do cristianismo. As suas letras são mais voltadas assim ao chamado white metal, né? E nesse livro, o Steve Howe conta detalhes da vida dele, da sua conversão ao cristianismo e também da sua luta contra o câncer que ele tem, né, uma leucemia muito aguda, muito forte, e que fez com que ele tivesse um período da sua vida muito complicado e que milagrosamente ele conseguiu escapar da morte. Então, assim, é um livro bastante denso, é um livro bastante assim, uma história bem forte, mas que vale a pena ler, independentemente se você é ou não é cristão, se você acredita ou não naquilo que ele vai falar no livro, vale muito pela história em si. Então, esse é um livro assim que eu recomendo, independente se você curte ou não a banda Mortification, ou se você é ou não é um cristão. Isso aqui é independente na leitura desse livro. Não vai fazer diferença para a pessoa ser ou não ser cristão para gostar desse livro. A segunda indicação que eu vou fazer aqui é de outro personagem que também é ligado ao cristianismo, né? É a Honestly, que é a história da vida do Michael Sweet, né? Vocalista do Stryper. Também é um livro assim com um testemunho de vida, de como ele conheceu ao cristianismo, né? Como foi a conversão dele. Tem uma história assim também muito pessoal dele, da banda, né, com o Stryper, né, dos momentos que eles viveram e tudo mais. É um livro também que vale muito a pena se aprofundar, e da mesma forma que o livro da biografia do Mortification, do Steve Howe, independe se você é ou não é cristão para você apreciar. Então também aí, então essa é a segunda dica para você aí ler, para você se aprofundar na biografia do Michael Sweet do Stryper. O terceiro livro que eu vou indicar é de outro personagem ligado ao metal, ao heavy metal, no caso o death metal, que é a história do Chuck Schuldiner, né, que é o líder da banda, foi o líder da banda Death, né, e o Chuck faleceu em 2001, também em complicação de um câncer, né, e a história do Chuck também é muito interessante, né? Porque ele foi um dos criadores do chamado death metal, além de ser um músico muito talentoso. E aqui conta detalhes, né? Da vida dele. É emocionante em alguns momentos. Você chega, se você realmente se aprofundar aqui na leitura, você vai se emocionar com certeza com trechos aqui, né, da convivência dele com a mãe dele. Enfim, é um livro assim que também vale muito a pena, justamente por esse lado assim bastante emocional da história do líder da banda Death. Então essa é a terceira dica de autobiografia ou de biografia, né, para vocês lerem. A quarta dica é de um personagem que não faz parte aí do metal, né, mas é um músico também bastante controverso, que é o Lobão, né? A autobiografia 50 anos a mil. Então o Lobão é um personagem que muitos odeiam, outros tanto gostam, mas é um personagem que você não fica indiferente, né? Tudo que o Lobão fala acaba tendo uma repercussão pro bem ou pro mal, e aqui nesse livro ele solta os bichos mesmo,
fala o que pensa, e independente, como eu falei, se você vai discordar ou concordar com as posições do Lobão, sejam elas as suas posições políticas, ideológicas, ou o que for, o que ele pensa de alguns artistas, isso não muda o fato de que o livro é bastante interessante. Então vale a pena. Esse livro aqui você acaba encontrando aí em sebos ou livrarias virtuais, como a Estante Virtual, por exemplo, você acaba encontrando ele por preços ridículos. É um livro bastante... tem mais de 600 páginas, mas é um livro assim que custa aí em torno de 15, 20 reais por aí. Então vale muito a pena ir atrás, porque é um livro que vale a leitura. E para finalizar, um outro personagem bastante polêmico, né? Que é o João Gordo com o Viva la Vida Tosca, né? A autobiografia, a biografia do João Gordo, do Ratos de Porão, escrita pelo jornalista André Barcinski. Por isso aí já pode-se dizer que é um atestado de qualidade. O Barcinski é um cara que escreve muito bem, ele tem outros livros, outras biografias, ele já escreveu sobre o Sepultura, ele já escreveu a biografia do Zé do Caixão. Atualmente ele lançou nesse ano uma biografia, né, aliás, em 2023, agora no final de 2023, uma biografia do Nelson Ned, que também muito rica em detalhes. Enfim, é uma biografia aqui, a Viva la Vida Tosca, que vale muito a pena ler porque é divertidíssima, você vai dar muitas risadas. O João Gordo, o André escreve como se fosse o João Gordo falando, né? Então é muito interessante porque a gente começa a imaginar o João Gordo dizendo aquelas coisas ali que estão relatadas no livro. Então vale muito a pena conferir essa biografia, o Viva la Vida Tosca, do João Gordo, escrita pelo jornalista André Barcinski. Então era isso, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam essas dicas e que vão atrás, realmente não conhecem ainda, vão atrás que vale a pena conhecer essas biografias e tantas outras aí que estão sendo lançadas pelo mercado editorial, já foram há algum tempo. São dicas que vale muito a pena aí para você que gosta de uma leitura. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.